E então hoje a gente vai tratar deste tema, ainda neste bloco de condições variáveis da participação social. E a gente tem visto aqui na discussão, nos textos, na troca de ideias, que se por um lado é afirmado, né, não só do ponto de vista de democratizante, mas do ponto de vista também acadêmico e dos estudos e pesquisas, que a ampliação da democracia com a participação social na elaboração, execução de políticas públicas, e neste caso específico por meio das chamadas instituições participativas, né, suas variadas formas, suas várias modalidades de participação. Por um lado, isso é relevante, é importante, tem um efeito democratizante, que não é dado de maneira automática por si só, né? Por isso é importante estabelecer parâmetros, indicadores, enfim, de tudo que está em volta sobre isso, tudo que envolve isso, dos condicionantes, enfim, das dificuldades, né? Mas, por outro lado, não se trata aqui não se trata, né, nesse tema de entender que, por si só, os processos de participação, de ampliação, de engajamento e vínculos nessas mediações entre Estado ou governo, sociedade civil em geral, atores civis em geral, isso por si só, de maneira automática, né, não significa que este processo será bem sucedido e nem que ele atingirá objetivos de caráter democratizante em geral, né? Tanto do ponto de vista social, como político, como cultural. Quer dizer, isso depende de cada situação, embora, evidentemente, que em torno de algumas práticas, como é o caso dos conselhos de políticas públicas, né, em especial no que tange às políticas sociais, onde são previstos, né, saúde, educação, criança e adolescente, assistência social e outros, já existam bastante evidências que mostram efeitos democratizantes importantes, relevantes. É o caso de vários processos de orçamentos participativos, não só no Brasil, mas no mundo. Mas, enfim, esses processos não são dotados por si só, de antemão, com esses efeitos de caráter democratizante, inclusivo e agregador, né? Por isso é importante que a gente estude, que a gente estabeleça certos parâmetros teóricos e de investigação empírica. E o tema que a gente vai tratar hoje, ele se detém, ele está focado naquilo que o texto indica como armadilhas da democracia participativa e tal, mas em última instância se traz, né, o texto traz, lida com algumas questões de ordem internacional, não é só no Brasil, não só localmente, mas algumas questões que fazem parte, né, da experiência internacional, especialmente os chamados países em desenvolvimento, né, que enfim, recebem recursos de cooperação internacional e por aí vai. Mas não é só isso, não são só nessas realidades periféricas, né, do mundo desenvolvido. Também, em várias medidas, em outras realidades, mas o fato é que o foco diz respeito a algumas questões que mostram possíveis limites, né, contradições, dificuldades nesses processos de participação em geral, né? Então é sobre isso que principalmente a gente vai discutir hoje, por meio da apresentação desse texto. A Gabriela vai fazer isso, mas é apenas uma introdução, né? A gente vai poder aqui trocar ideias, porque certamente questões levantadas por esse texto, enfim, por essa maneira introdutória, elas não esgotam, né, uma ampla gama de questões que são desafios,
são limites, são contradições, são ambiguidades, né, dos processos participativos em geral. E um dos aspectos que acentua isso, né, é quando se trata de processos que, de alguma maneira, procuram envolver as classes e camadas sociais de mais baixa renda, menor escolaridade, enfim, naquelas situações onde nós estamos lidando com uma profunda desigualdade social, ou socioeconômica, ou até socioespacial, quando se trata de projetos e questões de caráter mais territorial, né? Então, são questões que colocam um grande desafio, porque, enfim, nós estamos lidando com relações e com mediações entre governos e setores sociais, sociedade em geral, né? Em geral, diante de recursos escassos, não só recursos econômicos, financeiros ou até orçamentários, mas o conjunto de recursos escassos e que, digamos, por meio da participação, né, essas questões são colocadas em jogo, são testadas e, enfim, requerem um procedimento, um processo adequado, digamos, e partilhado e construído nesse sentido. Tá bom? Então, eu passo para a Gabriela, que vai fazer a apresentação desse texto por meio de um PowerPoint, e em seguida retomo para a gente poder falar um pouco mais e trocar ideias sobre isso. Tá bom, vou compartilhar aqui. Vocês conseguem ver? Tá muito pequeno? Eu estou vendo aqui, ok, Gabriela? Tá. Então, o texto é o texto 8, que se chama Armadilhas da Democracia Participativa, Estado da Arte e Apontamentos para o Aprimoramento das Pesquisas Empíricas no Brasil. O objetivo do texto é mostrar as consequências da implantação de modelos de participação em contextos marcados por assimetrias de status e desigualdade. E o texto apresenta três conceitos bem importantes para entender o texto, que é o conceito de armadilhas da democracia participativa, conceito de paradoxo da participação e o conceito de imperfeições comunitárias. Então, as imperfeições comunitárias, elas fazem uma analogia às imperfeições de mercado que surge da teoria econômica. As imperfeições comunitárias, elas são assimetrias sociais e elas ameaçam a boa governança comunitária. Elas impedem também a alocação mais eficiente e justa dos recursos públicos. E falar de imperfeições comunitárias não significa ir contra a participação no processo de gestão pública, mas o texto aborda esse conceito para que se possa chamar atenção para ele e para os problemas dos processos participativos, para que se possa melhorar os processos de gestão pública. Aí ele aparece um exemplo aqui que é dos padrões de comportamentos e relações sociais discriminatórias, ou segregadoras, como homofobia, preconceito racial, étnico ou religioso, questões de gênero, violência, pobreza extrema ou xenofobia. Tais relações se reproduzem no interior dos espaços de participação e impedem que parcelas menos favorecidas ou discriminadas da sociedade se envolvam e usufruam dos recursos decorrentes da participação. Então, exemplo de imperfeições comunitárias. A comunidade, ela precisa ser incorporada às decisões públicas, não só para legitimar as ações do Estado, mas para contribuir no processo de superação dos desafios públicos mais profundos. Eu acho que a minha bateria
Só um minutinho que eu vou botar aqui, carregar meu computador. A democratização das relações entre Estado e sociedade, ela possuiria o valor intrínseco de ampliar a cidadania e o espírito cívico coletivo, pois o próprio envolvimento social culminaria na ampliação da solidariedade, identidade e sentimento de pertencimento e responsabilidade para com... tá aparecendo uma notificação aqui, com os demais cidadãos. Em geral, comunidades são apresentadas na teoria social como detentoras de importantes recursos informacionais. Isso significa que elas sabem melhor que agentes externos como identificar e solucionar seus próprios problemas, alocar mais eficientemente os recursos e apontar no seu interior quem são os indivíduos que mais necessitam de suporte. Esse aqui é um ponto que aparece muito no texto. Várias vezes ele é retomado, até como uma crítica, porque na prática acho que falta um pouco isso, ouvir as comunidades, que muitas vezes elas são tidas como homogêneas, geralmente o próprio Estado ou organizações externas que incentivam de alguma forma processos de participação, às vezes não levam em consideração a própria comunidade, para ouvir as suas necessidades. Elas escutam, não de forma total, mas algumas pessoas dentro da comunidade só. Que vai ser, eu vou voltar nesse ponto mais para frente. A gestão participativa deve ser pensada envolvendo igualmente relações de poder e alocação de recursos para definição e redefinição de regras de comportamento, tomada de decisão e utilização de bens públicos. No texto ele chama muita atenção para a alocação de recursos e a questão das relações de poder, que dentro de uma comunidade, mesmo que elas tenham características comuns ali, vai ter também relações muito diversas de poder e da alocação dos próprios recursos. Então, o processo de participação, mesmo os implementados via agências internacionais, acabam servindo a propósitos de poder previamente existentes na localidade, consolidando e aprofundando dominações de toda a ordem. Aqui outros conceitos, que é as armadilhas da participação e imperfeições comunitárias. O que define a imperfeição comunitária é justamente a situação na qual as diferenças de recursos de toda a ordem, econômicos, simbólicos, status, ou mesmo as clivagens sociais, étnicas, de raça, de gênero, geracionais, originam hierarquias ou condições de subordinação, que ameaçam o funcionamento e a estabilidade social. A abordagem participativa tradicional exalta a capacidade dos atores de se expressar e manifestar suas preferências na esfera pública de maneira equânime e eficaz. A ação comunicativa permitiria aos indivíduos renegociar regras, lutar por direitos, acessar nações, combater desigualdades e alcançar condições melhores de vida. Daí acho que um ponto que ele também se repete bastante, mas que é importante, que é a capacidade dos atores de expressar e manifestar suas preferências, né? De manifestar quais são suas necessidades. Eles, mais do que agentes externos, têm essa capacidade. Isso é até um ponto bem revolucionário, né? E que tem muito a ver com os processos de participação, mas que, como o texto vai apontando em vários momentos, não se toca com profundidade nesse ponto, e muitas vezes a gente acaba não ouvindo de fato a comunidade, por mais que pareça que os processos de participação estão se dando, mas eles também estão se dando com esses vícios, que tem muito a ver com os conceitos esses 3 conceitos que foram mostrados lá na frente, que ele vai aparecendo durante o texto. Então, os indivíduos exercem agência através de poder e coerção, articulando todos os meios disponíveis na tentativa de fazer diferença no mundo. Daí ele traz aqui a teoria da estruturação, do Giddens, e nessa teoria, então, o conjunto de regras e os recursos vigentes na estrutura social, eles são decisivos para a reprodução de padrões de interação.
Então, o texto ele mostra como as regras e os recursos vigentes são importantes. Daí ele traz que regras são os códigos de significação que fornecem os parâmetros pelos quais cada um compreende o universo social que o cerca, e os recursos são as ferramentas disponíveis para que os indivíduos consigam interagir e transformar a realidade. Eles podem ser de duas ordens: os alocativos, que são os meios de produção, bens e insumos físicos, ou os impositivos, que são relações interpessoais, capacidade organizativa, oportunidade de autodesenvolvimento. Existem agentes melhor posicionados e que, sendo detentores de porções mais relevantes de recursos, conseguem impor sua própria agenda e moldar as regras. Nesse sentido, é possível perceber que, ainda que a estrutura exerça forte coerção sobre os indivíduos, essa coerção não é a mesma para todos. Daí ele traz outro exemplo, de que a mulher, né, em determinada sociedade, ela possui um papel de subordinação e que ela vai permanecer nesse papel de subordinação, de não ter voz nos espaços de participação, porque existe uma relação social assimétrica que se repete no contexto participativo. Então, sem precauções necessárias, que seriam aí, ele dá o exemplo de cotas, propaganda, plenários exclusivos, voto com maior peso. Os fóruns, que é um grande exemplo de processo de participação, eles continuariam a reproduzir os jogos de subordinação. Exemplo, eu acho importante que é preciso pensar, né, quando se fala em processo de participação, em precauções necessárias, né, numa certa interferência para que se mais didático os processos de participação e não assim só aparente ser democrático com esses certos vícios, assim, essas desigualdades que ocorrem dentro das comunidades. Aí no paradoxo da participação, que é o contexto que ele explica que as agências internacionais de fomento, né, ele dá esse exemplo aqui para explicar o conceito, as agências internacionais de fomento, organizações não governamentais e estados utilizam-se de estratégias de participação com o objetivo de melhorar a alocação de recursos e ampliar o poder de decisão de grupos menos favorecidos no interior de comunidades necessitadas. Mas daí o grande paradoxo, né, a ironia, é que a simples adoção de modelos de participação acabam por manter e reforçar os padrões de exclusão vigentes. Essa situação ocorre porque as relações de dominação não são problematizadas e enfrentadas. Então, um grande ponto do texto, né, que é problematizar esses pontos, que eles acham que, né, enfim. Daí, então, como consequência, quando a comunidade se reúne, as parcelas menos favorecidas não se sentem no direito de interferir ou se sentem ameaçadas por aqueles detentores de maiores parcelas de recursos. Então, no texto aqui, ele problematiza essas desigualdades dentro das comunidades. E ele entende, então, que as agências internacionais de fomento, muitas vezes na intenção de gerar um processo de participação, elas acabam gerando uma desigualdade maior, elas ampliam a exclusão daqueles que não são engajados no processo. Existe também uma crítica no texto da noção de empoderamento, que na literatura... Peraí, só um minutinho, eu me perdi aqui. Então, empoderamento, ele se tornou uma palavra meio que da moda e perdeu seu verdadeiro significado, que seria uma ideia de transformação profunda das estruturas legais, morais e de propriedade. Porque, de novo, ele critica que as teorias, né, elas não analisam com profundidade necessária o verdadeiro significado da distribuição ou concentração desse poder entre diferentes grupos no interior dessas comunidades. E daí o termo, a noção de empoderamento entra aí por ela ter sido usada um termo mais na moda e não
não aprofundado nas suas ideias de transformação mais radicais. Existe, então, uma negligência sobre o debate das desigualdades e os esquemas de poder que configuram a estrutura social. Os espaços de participação tenderiam a não distribuir o capital social homogeneamente pela comunidade, ampliando cada vez mais as capacidades daqueles grupos tradicionalmente engajados e excluindo os indivíduos geralmente alheios. Para que isso não ocorra, seria necessário problematizar, diagnosticar e compreender quais são os grupos menos envolvidos e criar mecanismos para atraí-los e reforçar sua participação. A comunidade ela é vista como um todo social conhecedor profundo de suas necessidades. O melhor caminho para a escolha de prioridades seria ouvir as demandas das populações locais. Acontece, porém, que os recursos são escassos e os interesses heterogêneos e as carências significativas. Para pressionar em busca da própria agenda, elites não hesitam em explorar a lacuna de informação que existe entre comunidades e financiadores. Buscam aprovar projetos que as beneficiam, argumentando como se os projetos fossem de benefício de todos. Daí é aquela questão que eu já falei algumas vezes de que tem muito a ver com o paradoxo de que existem vários interesses, né? E se vende uma propaganda de que as ONGs querem ajudar e tal, mas também às vezes tem ali interesses de elites, tudo mais, que se sobrepõem sobre os interesses da comunidade. Então é um jogo também de poder, de recursos, enfim. Acho que é isso, obrigada. Não sei se eu estou meio confusa em alguns momentos. Vou interromper aqui a apresentação. Não sei se ficou claro, se alguém tem alguma coisa para falar. Ok, Gabriela. A tua exposição foi boa, muito boa, porque se trata de exatamente traduzir, né, no PowerPoint aqueles elementos que são fundamentais assim e não textuais do artigo, esse que foi trabalhado, né? É isso que se quer exatamente, quer dizer, uma questão de domínio, de compreensão e de capacidade de colocar isso de maneira sintética em poucos minutos por meio dessa visualização. Acho que foi muito bem nesse sentido. Mas para continuarmos um pouco aqui, trocando ideias, te pergunto se tu destacaria alguma coisa ou algumas coisas que te chamou a atenção ou que para ti, de alguma maneira, foram novidades ao ler e preparar a apresentação desse texto. Estou pensando aqui. Uhum. Eu achei bem que ele meio que acaba com uma ingenuidade, assim, de que, né, é tudo perfeito, assim, nos processos de participação, e na verdade não, é bem complexo, né, você tem que pensar, muitas vezes a gente percebe o que tem de errado ali, que às vezes não está sendo totalmente democrático, não está ouvindo todo mundo, né, algumas pessoas estão sendo excluídas. Então, o mais interessante foi isso, eu acho. Certo. A questão levantada principal é essa, né? Quer dizer, o fato de que, por si só, um processo de participação, dependendo de como ele acontece, enfim, de como ele é desenhado, quais são as regras que valem para esse processo de participação, o que está em jogo em termos de poder, de influência, quer dizer, por si só, pode significar uma participação muito restrita, ou então enviesada, ou então que tem sérias limitações do ponto de vista de favorecer uma democratização, né, real. Então, acho que a questão fundamental para a gente trazer aqui é essa questão da perspectiva, né, anterior
que é pressuposta, enfim, da existência de uma homogeneidade, né, em certas comunidades ou da população em geral. Claro, depende muito de qual processo, de qual mecanismo, instrumento de participação a gente está lidando. Tem muitos estudos sobre isso, por exemplo, no Brasil, a questão dos conselhos. Os conselhos são fundamentalmente por representação, né? Não são formas de democracia direta, onde, digamos, a discussão e as definições são feitas por uma assembleia aberta, enfim, e amplamente divulgada e tal. São mecanismos de representação importantes, muito importantes, porque trazem para a arena decisória de certas políticas públicas uma representação que pode ser, e em geral tem sido, relevante, importante, no sentido de ampliar, né, a questão de políticas públicas, incorporando, né, representação da sociedade civil, dos vários segmentos e tal, que estão envolvidos e que têm interesse, são foco de uma determinada política pública. Então, isso nós veremos, inclusive, na semana que vem, a questão do estudo dos conselhos, né? Conselhos de direitos, conselhos de políticas públicas, tem uma imensa bibliografia, muitos estudos sobre isso. E temos uma larga experiência no Brasil. Mas não quer dizer que a participação seja perfeita, pegando essa linguagem da participação perfeita e imperfeita, né? Mas em determinadas situações ou contextos, né, onde, digamos, pressupõe-se uma participação que não é só por representação de segmentos ou de entidades a ser escolhida, mas ela é aberta, né, essa pressuposição de uma certa existência, de uma homogeneidade social, né, social, socioeconômica, cultural, enfim, de variada ordem, ela inexiste, né? Portanto, se a gente está preocupado para os objetivos democratizantes desses processos, as coisas vão ter, digamos, elas vão ocorrer com limitações e com assimetrias, né? Podendo, inclusive, resultar nessas questões levantadas pelos autores do texto, né? Ou seja, apropriação, enfim, essa questão que é muito comum de um certo controle das informações, na medida em que os recursos são escassos. Então, de certa maneira, a pressuposição de socialização das informações pelas lideranças, tal, isso pode não ocorrer ou não ocorre, né? Quer dizer, a informação ela é fundamental para a participação, né? E essas assimetrias elas podem se estabelecer barrando intenções mais democratizantes, né? Seja por questões de gênero, seja por questões de domínio de informações, enfim, por várias razões, né? Portanto, isso nos remete a uma questão que é muito própria até da ideia mais deliberativa da democracia, no sentido de perceber as assimetrias como sendo algo que impõe barreiras a uma qualidade da participação maior, né? A uma qualidade da democracia maior, da participação que está ou que se quer que seja desenvolvida. Porque, não sendo homogênea, né, a sociedade ou uma determinada comunidade, as assimetrias, em geral, elas vão se reproduzir, elas vão se manter, né? Então, é muito importante essa questão da discussão das regras do jogo, enfim, o quão democráticas são as regras do jogo, quais são os critérios, quem participa, quem não está participando. Por exemplo, aqui no nosso caso, o caso de Porto Alegre, dos mais de 30 anos aí do orçamento participativo, todos os dados que a gente já produziu, com pesquisa e tal, sobre quem participa, qual é o perfil da participação das pessoas que participam, dos grupos, é muito claro, né, que se trata de um perfil social
bastante inclusivo do ponto de vista socioeconômico, né? Ou seja, comparativamente com outras instâncias de representação política e até com o perfil social das pessoas em Porto Alegre em geral, ou seja, os moradores, né, da população em geral, se trata de pessoas com menos escolaridade, menos a questão da renda familiar média, né? Um percentual muito elevado de pessoas negras ou pretas, muito maior do que existe na população em geral, né? Uma participação praticamente paritária entre gêneros, ou seja, as mulheres participam, por vezes até, do ponto de vista percentual, um pouco maior do que homens, mas a gente percebe, né, que, por exemplo, nas instâncias de representação, quando são eleitos delegados nas regiões, ou então conselheiros, para formar o Conselho Municipal do Orçamento Participativo, aí essa paridade, por exemplo, entre gênero, ou até esse certo nível de renda menos elevada, e até de escolaridade, ele começa a demonstrar uma certa assimetria, né? Então, o que a gente percebe é que, por exemplo, a situação do Estado civil nos gêneros, ele se faz valer como uma assimetria. Então, por exemplo, as mulheres, né, que têm relações familiares, pelo menos que dizem, né, porque estou falando de pesquisas a partir de uma amostra estatística, enfim, questionários que são estabelecidos nesse sentido e que nos dá uma confiabilidade bastante razoável. Mas, enfim, por exemplo, aquelas mulheres que não têm laços tão grandes de responsabilidade familiar, né, sejam, digamos, separadas, ou então solteiras, ou enfim, desquitadas, tal, de acordo com os critérios de Estado Civil, né, elas têm maiores possibilidades de participação naquelas instâncias que requerem tempo maior de dedicação da participação, né? Porque dependendo do processo de participação, ele requer bastante tempo. E o tempo é um recurso escasso, né? O tempo que a gente dispõe no dia a dia, enfim, nos dias da semana, né? É um recurso escasso dependendo do quanto é exigente a participação em termos de dedicação das pessoas, das comunidades, né? Que estão ali não para exercer uma profissão paga na política, mas estão ali voluntariamente, muito em função das suas demandas, das suas carências, necessidades, dos seus direitos, né? Então, há duas possíveis hipóteses para essa assimetria relativa a gênero, né? Por exemplo, mulheres, mas com um Estado civil que nos diz que aquelas que, por exemplo, não são ou não dizem que são casadas têm uma certa participação menor nas instâncias que requerem mais tempo. Uma hipótese seria exatamente porque existe uma dupla jornada, né, ainda, ou seja, mulheres com muito mais trabalho, nas tarefas de casa, etc., né? E a outra pela dominação patriarcal que exerce ainda um poder, digamos, né, simbólico, coercitivo, no sentido de que, bom, o lugar da mulher não é na esfera pública e tal, e aí a relação se torna um pouco mais conflitiva e tensa, né, nos seus laços familiares. Mas o fato é que a gente percebe, né, que o Estado civil ele interfere, do ponto de vista estatístico, na disponibilidade do gênero mulher relacionado com maior tempo, o que requer maior responsabilidade, maior dedicação, por exemplo, em instâncias, eu estou citando o caso do orçamento participativo, que lida com comunidade, digamos, muito maior, muito mais ampla do que os conselhos de políticas públicas, né? Da mesma maneira, a questão da faixa etária, né? O orçamento participativo, mesmo depois de 3 décadas, não conseguiu
motivar e envolver jovens. A participação dos jovens, segundo uma faixa etária até 24 anos, é bem menor do que esta categoria existente na sociedade em Porto Alegre, né? E Porto Alegre não foi capaz de criar orçamentos participativos para a juventude, ou então escolares e tal, de uma maneira mais permanente. Existiram algumas iniciativas e tal, mas nunca seguiu e nunca se consolidou, né? Diferentemente de outras cidades e outras situações. Por exemplo, Portugal desenvolveu muito, né? O país do mundo que mais desenvolveu o orçamento participativo para jovens nas escolas, né? Porque eles têm uma grande população maior do que nós nas escolas, né? Foi lá. Então, né? Essa questão da assimetria em relação às faixas etárias, né? E, enfim, uma série de questões. Por exemplo, quando a gente pesquisa e tenta conhecer quem são aquelas pessoas que conhecem as regras do jogo, ou seja, como é que funciona o orçamento participativo, como é que é o processo de participação, como é que são os critérios para distribuir os recursos. Quer dizer, a gente percebe que aquelas pessoas que têm mais tempo de participação acabam, de alguma maneira, conhecendo mais e dominando as regras da participação, né? E muitas vezes isso não é devidamente compartilhado nas comunidades, enfim, nas regiões da cidade, o que indica e requer um amplo sistema de capacitação, enfim, de dar conhecimento, né, para a comunidade em geral, para as pessoas, sobre o que é o orçamento participativo, como é que ele funciona, como é que são as regras, os critérios, para que as comunidades possam priorizar, indicar e acessar melhor os recursos. Então, nesse tipo de participação é muito evidente essa questão das assimetrias, ou seja, das desigualdades, né? Uma também desigualdade que é muito evidente é que aquelas camadas sociais de extrema vulnerabilidade social, né? Ou seja, abaixo da pobreza, ou seja, podemos falar em outra linguagem, camadas que vivem na miséria, né? Elas realmente não participam do processo do orçamento participativo. Nunca foi possível, nunca houve, né, digamos, um processo maior de engajamento. Claro que, como eu disse antes, o perfil social das pessoas que participam é um perfil que indica uma inclusão social e política das classes e camadas sociais, em geral, que são excluídas do desenvolvimento urbano, né? E que não têm grandes oportunidades de influenciar as decisões de alocação dos recursos públicos, a não ser pela via, né, enfim, da representação política, pelos vereadores, por formas mais clientelistas, né? Enfim, não tão, digamos, democráticas do ponto de vista de um acesso mais universal da efetivação de direitos da cidadania, né? Mas enfim, por quê? Porque esses setores que são considerados de extrema vulnerabilidade social, né, eles têm muito mais dificuldades, como diz aí o texto, de mobilização para se fazer presente, se fazer ouvir, inclusive articular, falar, né? Então veja, falar não é uma coisa que é tão comum, acessível, enfim, que está distribuída de maneira homogênea na sociedade. Não, alguns gostam de falar, outros não gostam, alguns têm muito mais experiência por serem líderes comunitários, por já serem militantes, ativistas, em variada ordem, né? Seja na associação de moradores, seja nos clubes de mães, enfim, vários outros tipos de associativismo que existe, né? Tem pessoas que, enfim, têm essa prática social, mas isso não é algo que esteja distribuído de maneira homogênea, enfim. Então, é evidente que esses setores mais de extrema vulnerabilidade social não têm as mesmas condições para se fazer presente e para disputar, ou então articular, né, a aprovação de demandas ou de direitos diante de recursos que são escassos. Recursos
não só orçamentários, mas recursos de poder, recursos de informação, recursos, né? Então, é uma situação, claro, em Porto Alegre, ainda pela própria condição da cidade, esse segmento social, enfim, esse grupo social de extrema vulnerabilidade é relativamente pequeno, né? Mas estamos aí diante de uma grande dificuldade. Eu lembro, agora lembrando aqui, por exemplo, o seu José, que foi, ainda é, né, um líder muito grande dos catadores de resíduos sólidos na cidade, né? É de uma ocupação, uma vila aqui no centro que foi sofreu um processo de regularização fundiária e de urbanização, né, da Santa Terezinha, e ele, por um bom tempo, foi conselheiro do orçamento participativo, mas chegou um momento em que ele não poderia mais, não podia mais, não queria, e aí, numa entrevista, ele disse, olha, mas quem é que vai puxar o carrinho por mim durante o dia, para depois chegar no final do dia e ter que ir lá em reuniões, e toda uma dificuldade e tal, né? Não tem nem passagem de ônibus paga, né? Então, realmente é complicado. A gente idealiza a participação, mas ela não acontece de maneira bonita e tão idealizada e perfeita como, em princípio, se poderia, enfim, presumir ou perceber, né? Então, esse setor todo dos catadores de resíduos sólidos, que reúne algumas milhares de famílias e pessoas, né, tem, evidentemente, dificuldades de se fazer presente, porque as suas condições sociais e de reprodução, né, da sua própria existência material, ela é muito mais difícil comparativamente com outros que têm relativamente ou emprego formal, ou enfim, uma condição, né, um recurso de tempo muito maior. Aliás, não à toa, quando a gente percebe assim o perfil daqueles que são eleitos representantes no orçamento participativo, quase metade deles tem um tempo flexível para poder exercer essa função. Ou seja, ou são aposentados que já exercem lá uma organização de bairro, né? Ou são, digamos, aqueles autônomos, por ser autônomos. Aliás, cresceu muito, né? O Brasil hoje, mais da metade dos trabalhadores da força de trabalho é informal, né? não tem registro formal, né? Então, isso, de alguma maneira, acaba sendo um recurso comparativamente àqueles que precisam dedicar um tempo muito grande, né, um grande investimento para poder valer direitos básicos mínimos. Ou seja, existe possibilidades, isso as pesquisas mostram, né, de um grande aprendizado, de um grande crescimento, não só social, mas pessoal, nesses processos de participação, né, que incentiva aspectos positivos, importantes, de cultura cívica, enfim, né, de responsabilidade coletiva, mas, evidentemente, que isto não significa um paraíso ou só resultados positivos, né? E essa questão das assimetrias, das desigualdades, mesmo diante de um segmento de renda relativamente baixo, ou seja, classe média para baixo, né? Mesmo diante desse segmento, existem muitas condições que não são igualitárias, de variada ordem, né? De emprego, socioeconômica, de tempo, de experiência, de algumas características que são, inclusive, pessoais, de gênero, de faixa etária, de escolaridade, né? Tudo isso mostrando a heterogeneidade social que não pode ser tratada de maneira única, o que seria um equívoco, né? Então, é disso que o texto trata, ou seja, questões que precisam ser levadas em conta quando a gente está em situações de ou elaborar, ou desenvolver, ou executar, ou participar de processo relativamente às políticas públicas em geral, né? Mas, mesmo naquelas situações, como nós veremos nos conselhos, evidentemente, até porque eles são
formados, né? A composição dos conselhos em geral, embora tenha variação, ela é uma composição muito mais por representação, né? Então, mas claro que existe uma composição que ela é heterogênea, né? E ali estão presentes, têm contatos, tanto gestores públicos, né? Como representantes dos vários setores das políticas públicas. Mas, enfim, teremos oportunidade de ver isso um pouco melhor a partir da semana que vem em diante, até o final aqui do semestre com a disciplina. Bem, então são várias questões aqui, né? Vou ver aqui se eu abordei as principais, né? Professor, Então, vocês vejam, né? Quando se trata aqui da questão do que o texto nos traz no início ali, sobre a questão do conhecimento nativo, né? Ele não fala assim, mas enfim, conhecimento popular, conhecimento nativo, que pode não ser um conhecimento técnico, mas tem um grande valor, né? Então aí nós estamos diante dessas questões que são muito caras à democracia em geral, não é só a democracia participativa, que é esta relação sempre complementar, mas ao mesmo tempo tensa, ambígua, né, entre o conhecimento técnico, científico, especializado, onde julga-se, né, os governos, a administração pública, os servidores, né, a burocracia técnica especializada, ela tem a obrigação de ter, né, mas, por outro lado, quando se trata de processos participativos, nós estamos diante de uma realidade que nos diz que aquela comunidade, aquelas pessoas, ou então aquela representação social da comunidade, das pessoas, também tem um conhecimento, pela experiência, né? Enfim, por tudo que conhece, que sabe, quem tem um pouco de experiência nesse sentido, sabe o quanto isso é muito real e interessante e, por vezes, muito produtivo. Claro que pode, em geral, pode se formar, inclusive, conflitos em torno disso, né? Bom, e essa questão do controle da informação, né? Então, essa questão como nós já discutimos aqui até, né? Quer dizer, o saber é poder. Então, informação é poder, né? Então, é muito relevante, muito importante a questão da transparência, da socialização da informação, da capacitação para que os participantes, os atores, saibam, né, do que se trata e para que eles possam ter a oportunidade de colocar, de falar, né, sobre questões de informação, de dados, de regras, enfim, tudo aquilo que constitui processos de políticas públicas e que requer, né, conhecimento e informação para os processos decisórios. Então, isso é uma questão muito importante. Agora, o que o texto traz, né, é também muito baseado na experiência internacional. E a experiência internacional, principalmente nos países aí que são periferia do sistema, né, por exemplo, as agências internacionais, as grandes ONGs que captam recursos, né, enfim, para combater e desenvolver políticas em realidades de muita pobreza, de muita miséria. Bom, aí também tem experiências, né, que vai desde a questão digamos, de reproduzir hierarquias, reproduzir assimetrias, desigualdades, até questões de desvios e tal, que acontecem e pode acontecer, até porque, né, nós estamos tratando com sociedades, com pessoas, enfim, e as apropriações e desvios, e a apropriação até para fins particulares, né, elas acontecem em todos os níveis, tanto nas instituições mais gabaritadas, né, privadas, públicas, parlamentos, etc., como a gente está cansado de saber. Então, não é uma questão só digamos, de característica, né, digamos, de populações com níveis de desenvolvimento pequenos, digamos assim, desenvolvimento humano pequeno, grosso modo.
Mas, enfim, né, são questões que esses tipos de projetos se defrontam. Né? Por exemplo, o texto falou aí em questões culturais, religiosas, aí entra a questão da participação das mulheres, ou da participação de juventudes, depende do lugar, depende né, da nação, enfim, da realidade que estão acontecendo esses projetos e que podem e que apresentam, né, questões desta ordem. Portanto, a tomar, né, a participação social em geral e a própria democracia ampliada e a democracia participativa como algo que por si só, né, ela prenhe de virtudes, seria idealista, seria equivocado, né, porque a experiência não é essa, o que não quer dizer que os potenciais democratizantes não sejam efetivados e não possam ser efetivados, como mostra, inclusive, também a experiência internacional, no sentido de apontar os limites da democracia elitista, liberal, então tecnocrática, né? Como, enfim, é um pressuposto até teórico do conteúdo da nossa disciplina aqui. Bem, então eu jogo para vocês aí questões que poderiam ser levantadas aqui do tema abordado. Professor, o que me chamou a atenção, na verdade, foi na última parte ali da apresentação da colega, quando ela vai falar do paradoxo ali, e da participação em que, ao se criar certos mecanismos para garantir a participação, acaba reproduzindo as assimetrias, né? Eu não pude deixar de fazer relação com o processo eleitoral em que se para candidaturas, né, das legendas dos diversos partidos, eles devem ter um percentual de participação de mulheres, mas foi revelado, agora eu não me recordo se foi na última eleição ou na anterior. Lembro das reportagens, assim, em tom de escândalo, saindo nos telejornais, assim, uma série de... Os partidos, de certa forma, assim, eu posso estar usando a palavra equivocada, mas, assim, recrutando em larga escala mulheres para validar suas candidaturas. E, no entanto, as candidaturas não eram dadas visualizações e nem as verbas destinadas aos partidos. Se criavam regras internas de acordo com uma visualidade prévia, né, uma suposta visualidade prévia, e que essas candidatas não tinham, e, portanto, as verbas que era destinado para a campanha não chegavam para elas, né? E aí a suposta participação das mulheres que seria garantida via lei acaba não sendo propriamente efetivada. E casualmente acabei tendo contato com uma conhecida minha, que é uma mulher trans, que foi candidata a vereadora aqui pela minha cidade, em Alvorada, e eu acabei descobrindo que ela era candidata porque eu fui pesquisar os candidatos, assim, que estavam pela minha cidade, de vereadores, e eu vi ela, assim, é uma conhecida próxima a mim, eu fiquei feliz. Fiz todo mundo aqui em casa votar nela, inclusive, né? E aí eu tinha perdido contato, vi ela por um acaso, quando eu disse, e aí, como é que foi? E coisa e tal, e aí ela me deu um relato muito parecido, assim, primeiro que ela teve uma votação super inexpressiva, ela não tinha grana para bancar, assim, propaganda, né, não foi destinado nada para ela de verba, então aquilo que deveria ser a garantia da participação e, claro, mais pluralidade no meio representativo, assim, acabou se formando algo que segue se reproduzindo, né? Ainda que a participação das mulheres nas cadeiras legislativas venham aumentando, ela ainda
não tem a mesma expressão que a dos homens, né? Então, na hora que a colega colocou a questão do paradoxo, na hora me veio isso muito forte, assim, não sei se eu fiz a relação correta também, mas foi o que me veio à mente. Eu creio que sim, por analogia, né? Porque, por exemplo, essa ideia da regra eleitoral de um percentual de vagas para os candidatos, né? Ser reservado para mulheres, ou enfim, ele é uma tentativa, digamos, uma cota, não deixa de ser uma cota, né? Para exatamente combater esta assimetria, essa desigualdade de gênero, né? Mas como a distribuição dos recursos interna aos partidos é uma regra dos partidos, né? Então é isso, por analogia. E o que mais me despertou assim ao longo da aula, dos pontos da colega, da sua exposição, né? Eu acho que mais que criar os mecanismos para garantir a participação, mas assim, eu imagino que o grande desafio seja como provocar o engajamento da participação, sabe? Como despertar isso no meio social foi isso que eu fiquei assim me questionando assim ao longo da aula, né? Onde é que em que momento em que o sujeito se sente provocado que eu preciso participar para seja em movimentos sociais, seja no pleito, e qual é o momento, o que é possível fazer, sabe, para provocar esse engajamento, né? Por mais que tu garanta os mecanismos para participação, como o senhor bem colocou, né? Tem vários entraves, né? Questão da disponibilidade do tempo, o perfil, enfim, né? Mas o que é que provoca, o que é possível fazer a se provocar aquele sentimento, não, eu preciso ir lá, isso depende, eu preciso, sabe? É isso que eu fiquei me questionando, assim. Lembrando um pouco do tema da semana passada, né? Existem certos condicionantes, digamos, ou razões que explicam a participação e até, vamos lembrar aqui aquela tese, a teoria da centralidade, né? Que está muito baseada na ideia de que a participação tem alguma relação com a posição que os indivíduos ocupam na estrutura social, né? Então, nós estamos tratando disso, e, enfim, continuando a discussão da semana passada. Mas eu acho que o que tu está levantando também tem relação com esse tema, e eu diria assim, que está muito essa questão da motivação da participação, não só o condicionante da participação, né? Mas a motivação, ela envolve questões, digamos, práticas, objetivas, por exemplo, o interesse, né? O interesse de indivíduos, de grupos, sobre questões objetivas que estão em jogo, ou que ferem direitos, ou que dizem respeito a direitos que as pessoas e os grupos entendem, né, que aquilo é o correto, é o certo, e elas, enfim, são merecedoras por distribuição ou por reconhecimento, né, daquilo. Então, ou razões mais objetivas, ou questões, digamos, de ordem mais subjetivas, né? E aí, inevitavelmente, a gente entra nessa questão mais da consciência da participação, da consciência social, né? Enfim, consciência dos direitos, questões que, nesta mescla entre realidade objetiva e consciência subjetiva, ela faz parte também dos processos, né? Porque, realmente, se pegar assim, uma mesma comunidade, seja ela num território, num bairro, numa vila, ou então uma comunidade de uma determinada escola, sei lá, de alguma política pública, né? Alguns participam e outros não, né? Quando a gente começa a pesquisar e perceber por quê, nós vamos encontrar aí questões de ordem objetiva, mas também questões de ordem
simbólica, subjetiva, né? Diz respeito à questão da motivação subjetiva para participar. Quer dizer, e esta é uma grande aposta da democracia participativa, né? Em grande parte ela é justificada pela ideia de que a própria participação teria um potencial de criar uma consciência da participação, ou seja, um aprendizado da participação, né? Enfim, isso é discutido desde a Grécia Antiga, né? Quer dizer, a própria prática da cidadania criaria um certo sentimento subjetivo de cidadania e de responsabilidade pública e de aprendizado. Ou seja, a ideia de que a participação social seria uma escola de cidadania, como muitos chamam, né? Me parece, sim, ela pode ser, não necessariamente é, de acordo com essa ideia dos pressupostos. Ela tem potencial, mas seria um pouco utópico e talvez ingênuo achar que 100% das pessoas que se envolvem, mesmo em questões de interesse imediato, vão, digamos, fazer parte deste aprendizado social, desta escola da cidadania, escola da democracia, no sentido de criar valores daquilo que é, na literatura em geral, na teoria democrática, se fala de uma cultura cívica, né? De uma responsabilidade pública, enfim, no sentido de ir além dos seus interesses individuais e imediatos, né? Então, sempre estará em jogo isso, quer dizer, questões de ordem objetiva, né? De ordem subjetiva, mas que são filtradas pelos condicionantes da participação. Como nós vimos na semana passada, são 4 modelos que, de forma complementar, nenhum excludente, têm achados e indicam, né, quais são os principais condicionantes dessa participação. Por um lado, essa ideia de que quem tem mais recursos acaba participando mais, isso tem que relativizar, depende do que está em jogo, né? Enfim, outras questões que são levantadas, a questão por exemplo, muito baseada num certo cálculo dos indivíduos do grupo e dos grupos sobre digamos, benefícios que podem ser maximizados se essas pessoas ou grupos participarem ou não, né? O que eles têm a ganhar e a perder? Seria outra forma também de explicar isso, né? Eu acho que na prática está tudo meio misturado, assim, né? Mas, claro, por exemplo, as pesquisas que a gente faz sobre cultura política e tal, nessas instâncias de participação, mostram que um percentual sempre diz que participa, por quê? Né? Perguntar lá e estabelece ali algumas respostas. Se for uma pergunta aberta, né? Aí é uma questão de perguntar e anotar o que a pessoa está dizendo, ou então, numa forma mais semi-direta, né, de elencar ali as principais razões. Então, um percentual diz, olha, eu participo porque eu gosto, eu acho importante, são direitos da cidadania e tal, a gente tem que se envolver, tem que participar. Outros dizem, olha, eu participo porque eu preciso de tal coisa, de saneamento básico na minha rua. A minha rua é um barro só, nós precisamos de pavimentação. Então, né, são várias razões que explicam a participação e outras que explicam a não participação, né? Mas, efetivamente, segundo dados comparados, o Brasil ainda tem um baixo índice de cultura cívica, por dados de associativismo, né? E de fazer valer esse associativismo na esfera pública. Não é tão ruim assim, mas, né, o Brasil, até pela sua história de autoritarismo, enfim, uma profunda desigualdade, né, ainda teria indicadores aquém daquilo que se poderia falar como algo mais sólido, digamos, de cultura cívica, de indicadores de associativismo, enfim, questões muito importantes que estão relacionadas com a própria democracia, né, diminuição da desigualdade social, fazer valer direitos da cidadania, tudo isso tem a ver com isso, né? Quer dizer, provavelmente nós não temos um histórico de autoritarismo e de pouco tempo histórico de democracia e, ao mesmo tempo, sermos uma das sociedades mais desiguais do mundo, nós não teríamos isso se não houvesse uma grande participação.
Seria um grande paradoxo, né? Porque, enfim, o que está ocorrendo, né? Então, essa é uma questão importante, assim, né? Ainda há, certamente, enfim, é complexa, é uma questão bem complexa, mas que tem tudo a ver com esses grandes temas, né? O tema da democracia, o tema do desenvolvimento de um projeto nacional de desenvolvimento, o tema da inclusão, da incorporação de grandes massas da população historicamente excluídas do desenvolvimento, né? Isso se reflete nas cidades, fortemente, porque as cidades também são uma forma, na sua forma de organização, de distribuição, de equipamentos, serviços, enfim, a formação do próprio espaço, né, da produção do espaço urbano, tudo isso tem a ver com, né, as regiões metropolitanas do Brasil hoje correspondem a 45% onde mora a população brasileira. No Rio Grande do Sul é um pouco mais de um terço, né? E aí a gente percebe, por exemplo, alguns municípios aqui da Grande Porto Alegre, eles são municípios que têm uma grande carência em termos de bem-estar urbano e que são municípios onde não há, digamos, um desenvolvimento endógeno, né? Uma população que depende muito de empregos subqualificados ou de baixa remuneração, setor de serviços, né, que tem que se deslocar várias horas por dia, só voltar para a sua cidade para morar, para dormir, não encontra na própria cidade empregos, enfim, razoáveis, né? Então, isso tudo é muito... tem diferenças, mas tem similitudes muito grandes nas regiões metropolitanas do Brasil, em geral, né? Então, são questões que têm a ver com tudo, né? Com a questão democrática, com a questão do projeto de desenvolvimento nacional, com a questão do bem-estar urbano, né? E pode não parecer à primeira vista, mas isso tem a ver com formas de ação coletiva também, né? De associativismo, de organização, de movimentos, enfim, né? Porque a organização societária, nesta relação Estado, governos, sociedade civil e poder privado, das empresas, do setor privado, é uma relação histórica e permanente, né? Então, voltamos a essa questão das motivações e condicionantes para a participação, agregando a isso essa questão das assimetrias, das desigualdades, enfim, do quanto está em jogo, né, processos de democracia ampliada, né, de participação social em políticas públicas. Pessoal, questões? Professor, eu fiquei meio na dúvida, assim, do que poderia ser feito para reverter essas, acho que ele fala imperfeições comunitárias, né? Não sei. Até dos exemplos que o senhor deu, não sei se já foi respondido isso, mas, né, fiquei pensando na questão de quando falta recursos materiais, como passagem, tempo. Parece que, né, são coisas muito individuais, mas que ações poderiam ser feitas? Não sei se o senhor tem alguma ideia, alguma coisa da própria teoria, né? Esteja... Do ponto de vista da própria teoria e da experiência, né, entramos nesse debate mais da qualidade da participação, todo o processo, e requer uma certa adaptação, né, dessas regras da participação, e muitas iniciativas, acho que, por exemplo, a experiência de Porto Alegre, mais de 3 décadas, ela deixa muito a desejar, de processos de formação, capacitação, porque, por um lado, os governos têm responsabilidade sobre isso, mas acho que não dependeria só dos governos, né? Aí nós teríamos também que ver situações onde há uma deficiência grande, assim, das organizações sociais, enfim, dos próprios partidos políticos, em investir mais em formação, né? Formação, quando eu digo formação, não é teórica, né? É formação no sentido de
aprofundar a questão no sentido de democratizar mais as possibilidades desses grupos, né, de participação. Agora, essa questão, por exemplo, das condições materiais, ela é bastante polêmica, e acho que aí sempre acaba esbarrando, assim, porque, por exemplo, muitas vezes no Conselho do Orçamento Participativo se discutiu essa questão que por vezes é praticada em outros conselhos de ter pagamento para participação, né? Então, alguns acham que pagar para participar, né, até para poder habilitar, né, passagem de ônibus, as coisas e tal, poderia ser um incentivo para formar uma certa, entre aspas, elite que ia se reproduzir de maneira permanente, né? Então, isso aí acabaria criando um certo incentivo para deturpar esse processo mais aberto e público de participação. Já outros acham que não, que teria que ter pelo menos, né, uma situação, digamos, de criar condições mínimas, objetivas, materiais, para poder possibilitar uma participação mais equânime, mais homogênea e tal. Então, isso são questões polêmicas no interior dos próprios processos de participação, né? Mas tem diferenças. Por exemplo, no Conselho Municipal do Plano Diretor, eles recebem lá um mínimo e tal para participar das reuniões do Conselho e tal, e nunca foi problema, mas também porque este Conselho do Plano Diretor, ele tem, digamos, tarefas e decisões que requer o trabalho dos conselheiros, de levar os processos para analisar, voltar com os processos, enfim, licenciamento e etc. Acho que uma característica, né, eu não diria totalmente técnica, mas tem um caráter um pouquinho mais técnico do que um processo de orçamento participativo em si, né? Mas é um ponto relativamente polêmico. Eu acho, se tivesse que projetar, né, que certas questões básicas, né, teriam que ser financiadas pelo poder público, sem que isso signifique incentivar desigualdade ou assimetria, ou até uma possível, digamos, formação de uma certa, entre aspas, elite que iria se perpetuar, se produzir. Acho que não necessariamente, né? Assim como existe o financiamento público das campanhas eleitorais, aliás, que foi exagerado e exacerbado aí agora na aprovação do orçamento, né? Uma pena, porque isso joga contra o próprio financiamento público, a própria ideia, acho que correta e republicana do financiamento público, né? Eu acho que deveria ter, por exemplo, no caso do OAP em Porto Alegre, um pequeno recurso lá de verbas que seriam para o deslocamento, o lanche, né, etc. e tal, para aqueles que vão ali dedicar horas e horas da sua vida, né, em benefício da participação comunitária e tal. Eu não veria, sinceramente, nenhum problema nisso. Assim. Acho que há um certo receio exagerado nesse sentido, né? Porque é uma coisa de interesse público, não é só de interesse privado ou pessoal ou de grupo, né? Nós não estamos lidando ali com um empreendimento privado, estamos lidando com uma questão de desenvolvimento socio-urbano, desenvolvimento humano, de bem-estar, né? Acho que isso tem um aspecto coletivo que deveria ser mais valorizado nesse sentido. Então, apostar muito em formação, capacitação, né? Aí eu diria que é tanto responsabilidade governamental, que é muito limitada nesse sentido, e nos últimos tempos tem sido totalmente limitada, né? O ROPI aqui em Porto Alegre está definhando, praticamente morto. E a outra é essa questão de proporcionar condições, né, mínimas para que as pessoas não sejam penalizadas ao participar, mas ao contrário, né, elas tenham condições mínimas. Tudo isso levaria a uma organização muito maior nas regiões da cidade, né? E nos conselhos, acho que era o caso de discutir um a um que tipo de eventos e iniciativas existe muitos,
né? Conferências, etc., onde há um financiamento para isso. Mas acho que era o caso de discutir melhor esta infraestrutura da participação social, né? Porto Alegre tem quase 30 conselhos municipais. Tem mais de 30, só que alguns não funcionam. Outros 26 têm um funcionamento, alguns muito bons, outros razoáveis. Mas é toda uma infraestrutura da participação que ainda é muito carente. Por exemplo, foi inaugurada a Casa dos Conselhos Municipais. Quem conhece aqui Porto Alegre, uma casa antiga, muito bonita, ali na esquina da Getúlio Vargas, se não me falha a memória, com a Bento, né? A Bento não, com a João Pessoa, né? É uma casa bonita, antiga, foi toda reformada, tem um em cima, embaixo, quer dizer, ela foi já há muitos anos, eu não sei exatamente o ano que foi reformada, para servir de sede para todos os conselhos municipais. E, no entanto, ela está inativada, né? Ela passou a ser usada pela prefeitura e tal, e até hoje não tem uma infraestrutura da participação. Tem que ter informática, computadores, serviço administrativo. A participação social requer infraestrutura. Infraestrutura administrativa, técnica, na informática. Claro, tem que cuidar para não virar uma tremenda burocracia e tal, né? Mas obviamente que ela requer uma infraestrutura para dar conta das informações, dos documentos, das pautas, do registro das atas, que é muito importante. Não é nada burocrático, é uma questão democrática e importante. Registrar o que foi discutido, as decisões, para poder avaliar depois, né? Então, não funciona a Casa dos Conselhos. São exemplos. Nós estamos falando de uma cidade que, né, se orgulha e tal de ser, digamos, já foi, né, capital da democracia participativa, tal, reconhecida internacionalmente. Mas eu acho que isso mostra limites, tanto dos governos como também da capacidade de pressionar e de né, exigir soluções para essas questões da infraestrutura da participação social. Então vai por aí. Acho que, respondendo, né, Gabriela, não existiria, assim, propostas mágicas, mas, sem dúvida, daria para avançar e evoluir bem mais sobre essas questões de enfrentar de forma adequada a democratização da participação. Ou seja, que tenham menos assimetrias, menos desigualdades. Isso é uma preocupação teórica. Voltando lá no início da nossa disciplina, a discussão sobre a qualidade da participação e tal, né? Aliás, do ponto de vista nacional, quando houve, né, uma situação muito positiva no Brasil, aí a partir do ano 2000, por exemplo, as reuniões, os conselhos nacionais, as conferências, elas eram financiadas pelo governo federal. Ou seja, passagem, estadia, o Estado, enfim, né? Então, está correto, tem que fazer isso. Ainda mais no tamanho do Brasil. Um país com esse tamanho aqui, viagens caríssimas e tudo, né? As organizações sociais, muito poucas. Algumas têm condições de bancar isso, né? Grandes sindicatos, né? Para não falar em organizações patronais, estou falando só de trabalhadores em geral, pessoas, enfim, público, né? Mas uma grande parte isso tem que ter uma infraestrutura da participação. Faz parte da estrutura da democracia. Né? Não são recursos perdidos, são bem investidos. Perdidos são outros recursos, né? Podemos falar assim. Então, por aí vai. E acho que, no caso das cidades, investi muito nessa questão da descentralização. Né? Porto Alegre evoluiu muito pouco nesta descentralização dos serviços e da organização administrativa e comunitária nas 17 regiões da cidade, que é a divisão regional, por exemplo, que tem sido adotada primeiro pelo orçamento participativo e depois passou a ser adotada como sendo a divisão regional administrativa dos vários órgãos governamentais. Né? Mas a decisão, no nosso caso aqui, é não adotar uma política de descentralização administrativa completa, o que existe em outras cidades maiores. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, existe uma descentralização com prefeituras nos bairros, né? Descentralizadas. No nosso caso, ainda
entendeu-se que não era adequado ainda fazer isso. Mas acho que daria para evoluir muito mais, né? Não seria desmedido nessa questão da descentralização. Tudo isso criando uma infraestrutura para promover e motivar a participação, a organização, né, da população e das comunidades nas regiões da cidade. Né? Algumas regiões têm mais, outras regiões têm menos, algumas regiões têm organização comunitária e popular até independente, interessante, como é o caso da Lomba do Pinheiro, um dos maiores bairros de Porto Alegre, tem um Conselho Popular da Lomba do Pinheiro, que existe há 30 anos, desde 1991, e que funciona muito bem, não só de motivação e organização comunitária, mas oferecendo serviços comunitários, por exemplo, um curso pré-vestibular, cursos de capacitação, formação, organização para reivindicar, para pressionar, né? Debates, muitas coisas. Quem quiser, acessa na internet, Conselho Popular da Lomba do Pinheiro. É uma das melhores organizações comunitárias em Porto Alegre e que ainda tem uma atividade muito grande, mesmo sendo fundada lá em 1991. Né? Mas outras têm uma dificuldade grande. Né? E, enfim, são as diferenças de organização social nos vários territórios da população, das cidades em geral, né? Que se fazem presente e que é importante para a gente levar em conta, porque sociedade, população, cidades não são homogêneas, né? A gente vai até acha que é homogênea, mas começa a perceber que não, que pode até não ter contradição de classe ali, mas tem diferenças, né? Diferenças que são importantes e relevantes. É isso que teoria e prática tentam reconhecer, perceber e, de alguma maneira, na medida do possível, né, ajudar a enfrentar isso. Então, pessoal, o que mais que seria interessante levantar aqui para a nossa discussão? Tá bom, nós podemos encerrar por aqui hoje. Eu queria aqui lembrar, né, que a partir da semana que vem nós vamos entrar na discussão, no estudo específico das modalidades de participação. Então, a leitura é este primeiro texto sobre conselhos de políticas públicas e de direitos. O texto propõe, né, uma forma de avaliar a participação nos conselhos de políticas públicas e de direito. E um segundo texto que trata especificamente sobre um determinado conselho da assistência social, mas está sendo trazido aqui porque ele propõe uma forma de avaliar que acho contribui muito para outros conselhos de políticas e direitos. É interessante a sua contribuição nesse sentido. Tá? Então, peço que vocês leiam pelo menos o primeiro aí, da Eleonora Cunha, né? E outras autoras, são professoras, né? Enfim, profissionais, e faz uma proposição, uma reflexão de pesquisa, de avaliação bastante interessante. Bom? Questões? Alguma dúvida? Tá bom, gente. Eu lembrando, né, Gabriela, para tu deixar esta apresentação ali na pasta do Moodle, né? No fórum? É um fórum? Oi? No fórum, né? Eu acho que é um fórum. Isso. É. E é isso, tá bom? Obrigado pela aula, senhor. Ok, gente. Qualquer questão, pelo Moodle ou pelo meu e-mail, a gente vai tocando.